Então, até ontem à tarde, eu estive lá com o Geraldo e com a Adriana, até estávamos lá, nós até conversando sobre esse assunto, mas até ontem à tarde não tinha chegado nada ainda concreto lá na Câmara. O que sabemos hoje é pelo aquele site que foi divulgado, né? E pela conversa da rua. Então, assim, a liminar que chegou dando os poderes para ele voltar, ainda não temos. O que nós ficamos sabendo é que até sexta-feira da semana passada teríamos que empossá-lo novamente, mas isso até hoje não procedeu, né? Mas eu creio que se hora que tiver mesmo, vai chegar até a Câmara. Mas assim, no meu ponto de vista, eu creio que possa ter mesmo, porque todo mundo tem direito de defesa, né? Ele alegou que não teve direito de se defender no processo lá da Câmara, mas assim, foi um processo que a gente tomou bastante cuidado. Pode ter havido falhas, quem sabe, né? Mas eu acredito que não teve. Ele alegou que não teve direito de defesa, mas ele teve sim. Nós íamos na casa dele, não encontrava ele, conforme manda o regimento do processo. Ele não estávamos, nós fomos 3 vezes. Outra vez a mulher dele estava, que ele até nomeou ela para ela ser um procurador para poder buscar a documentação dele. Só que para receber, ela não podia receber, ele não aceitava ela receber. Então aí a gente já vê que a pessoa, do conhecimento que ele tem, que ele até presenciou cassação de outros prefeitos aqui na passada, então ele tem um conhecimento muito amplo. Então assim, quando ela podia levar qualquer documento que ele precisasse entregar, mas ele não nomeou ela para poder receber, então ela não fazia questão de receber. Temos print de conversa que a gente mandava para ele, e mandava para ela, quer dizer, ela visualizava, mas não respondia, explicando que tinha um documento, que dia que a gente podia ir na casa dele, qual horário que era o melhor horário para poder ele atender a gente, e ela não respondia. Então, ou seja, ele sempre tentava driblar o que mandava o regimento, né? Na terceira vez, novamente, na véspera de ouvir, um dia antes, com 24 horas, o Ocimar vai e pede a substituição de 3 testemunhas, que ele deu uma testemunha de Brasília e 2 de Porto Velho. Então ele pediu a substituição dessas 3 testemunhas. No outro dia a gente ouviu ele normal, do jeito que é de praxe, que tem que ser o processo. Só que as 3 testemunhas que ele novamente pediu substituição, tivemos que dar um prazo para ele de mais 5 dias. Lá vai nós novamente notificar as outras testemunhas dele. Então só nessa brincadeira aí ele comeu quase 30 dias se passando. Uma das alegações que ele deu é que ele estava com um problema de saúde, né? Eu não sou médico para julgar ninguém, também é Deus para julgar ninguém, e não sou médico para dar um diagnóstico dele. Mas ele falou que estava com um problema de saúde e que não poderia ir lá na Câmara dar a entrevista, ocorreu o processo aquele dia, ouvir o depoimento dele. Mas ele se deslocou a 1.200 quilômetros de carro para ir buscar a sogra dele. Então assim, se ele estava doente, igual ele alegou que não poderia ir, mas ele pôde fazer uma viagem de carro de 1.200 quilômetros e 1.200 de volta. Então, ou seja, eu creio que é muito desgastante uma viagem dessa qualidade para quem não está em perfeitas condições de se deslocar até a Câmara. Alegou também que ele não poderia entrar em órgãos públicos, né? Antes que iniciasse o processo, foi a primeira coisa que fizemos. Fomos até Porto Velho, direto com o desembargador, e pedimos autorização para ele poder ir até a Câmara. Foi autorizado, então assim, não teve nenhum processo ilegal nessa parte. Aí ele entrou com um pedido de defesa dizendo que não teve condições de se defender. Então, ou seja, ele atrapalhou o processo, que está visível para quem quiser ver lá na Câmara. Fizemos relatório, chegava na casa dele, fazia o relatório, dizemos, estivemos aqui tal hora, tal dia, e esse processo todo com testemunho. Vocês têm como provar isso? Tem. Sempre quando a gente ia, eu passava na rua, eu achava algum testemunho, até por lá mesmo estava passando, né? Conversamos com o caseiro dele, largamos documento com o caseiro dele, que poderia ter um acesso assim mais próximo dele, né? E descobrimos, o Ocimar está em casa hoje. Nós íamos lá e a dona vinha falar, não, ele não está. Então assim, o pessoal via ele, mas nós não víamos, porque não ficava à disposição 24 horas dele lá na casa dele, porque em si, se a pessoa não deve nada, eu creio que não precisava ela se esconder
de prestar um depoimento. Aí onde é que levou mais a se crer que ele queria driblar toda a comissão e não tinha interesse de mostrar a verdade, né? Mas no que foi baseado esse processo que vocês, essa comissão processante, foi baseado no quê? Naquele afastamento dele pela justiça? Vocês usaram aquele material? Como é que foi? Então, foi tudo em cima do afastamento, porque assim, hoje, talvez a pessoa, alguns, fica assim, escuta muito o que o próximo fala e não tem a curiosidade de pesquisar um pouquinho. Hoje qualquer um pode digitar lá no Google e escrever o nome do Ocimar. Primeira coisa que aparece já é o processo dele. Então aí tá lá o processo dele. O que o pessoal estão dizendo aí que o que seja, que foi uma coisa que não teve fundamento, né? Isso. Só que tá lá dizendo que o GAECO, né, um órgão um pouquinho mais alto que o Ministério Público, constatou que há coisas ilegais na prefeitura, como organização criminosa com alguns servidores, com empresa, né? E o Ministério Público mandou que o Tribunal de Justiça investigasse isso porque há fraude, né? Há uma organização criminosa. Então será que nós vereadores que estamos mentindo, junto com o pessoal do Tribunal junto com o Ministério Público? Então o Ministério Público viu que há coisas erradas na prefeitura e muito errada. Tanto é que 2 processos ele já é réu. Um junto com a servidora Elisângela, né, por improbidade administrativa. Outro que onde é que resultou o afastamento do vereador Miro, que também hoje ele está lá sendo julgado. O prefeito Ocimar, o vereador Miro, a esposa do vereador Miro, o filho, né? Então estão todos esses lá. Do jeito que você digita no Google lá que aparece o nome do Ocimar, já está lá, a primeira coisa. Tanto é que dia 13 agora, ele foi chamado a levar novos documentos lá. Então assim, ele vai tentar a defesa dele, porque todo mundo tem direito de defesa. Mas assim, o que eu queria que talvez o pessoal soltasse pelo menos que fosse verdade, porque está agindo muito com conversas distorcidas, falta de interesse de dar uma pequena pesquisada, porque eu até tirei um print de algumas coisas que agora dessa semana, que dia 13 ele vai ter que levar o documento, que até resultou o afastamento dele. Por que teve um novo afastamento? Alguns não sabem, mas lá está dizendo que ele teve novos afastamentos porque eles ameaçaram testemunhas, né? Teve ameaça, talvez daquele que seria um laranja de alguma empresa para receber fundos da prefeitura, foi ameaçado. Então não foi ninguém que denunciou. Eles, por escuta, que todo mundo sabe que quebrou o sigilo do telefone deles, notaram que teve essas chantagens, essas ameaças. Então será que eu estou mentindo? Ou será que é o Ministério Público? É porque curiosidade para você dizer assim, tem alguma coisa errada e a gente precisa descobrir. Como que aconteceu isso? Qual foi o ano? Como é que isso teve início? Então, tudo aconteceu quando tentamos uma parceria logo que eu assumi o mandato e chegavam uns processos ali, uns projetos de lei, meio-dia, queriam que voltasse 2 horas. E eu falei, não, vamos pelo menos ler o que vem no processo. E nisso o Ocimar achava ruim. Naquela época, talvez alguns vereadores tinham um conhecimento, talvez até mais questão de gestão, porque já vinham de outros mandatos, e via que aquilo poderia ser uma coisa boa. E nesse termo aí foi onde é que eu e ele acabamos se desentendendo. Se nós temos um período com urgência de 45 dias, há necessidade de chegar um projeto meio-dia e a gente votar às 14 horas. Então assim, eu via que nós tínhamos prazo para analisar. Aí andamos conversando com alguns vereadores e todos começou a acatar de ter o parecer do advogado nosso, que é por isso que a Câmara paga um advogado. Tanto faz o CI, como o Rony, o Gerson, Cutia, todos aderiram e falaram assim, não, a partir de hoje o projeto chegar, nós vamos ler e vamos votar na próxima sessão. Então divide-se uma ideia que eu conversei com eles e todos viram que era necessário, aí já ficou uma pequena picuinha. Quando eu pedia uma indicação para ser atendido, o Ocimar não atendia, e aí quando ia fazer aquele serviço que a gente pedia, ele ligava para outro vereador, mandava mensagem para o vereador ir lá aguardar que ia ter o tal serviço que a gente tinha requisitado. Ou seja, quando eu descobria, outro vereador já estava lá, então assim, eu já não tinha feito nada, por mais que era eu que pedia, por mais que era eu correr atrás, emenda alguma coisa. Aí eu consegui um recurso de 185 mil, que era para ajudar o Irley, numa associação que o Irley tinha.
É difícil um deputado dar 185 mil para você colocar nenhuma associação. É difícil. Pois eu consegui, com Erlei. O Ocimar sacaneou. Na época, alguns servidores faziam o que ele mandava. E ele mandou um projeto no nome com a capa de Campo Novo, que o projeto era até de São Miguel do Guaporé. Então deram um Ctrl-C e um Ctrl-V. Quando mandou para lá, que ele nunca foi para frente. Porque que a capa era de Campo Novo e o projeto era de outro local. Você lembra quando isso começou? Que ano? Em 2017, maio de 2017. Então, como eu vi que eu não tinha emenda, era tudo sendo atrasado, tudo fazia como eu digo, para atrapalhar, fazia tudo para atrapalhar. Eu peguei e optei no papel de vereador, que é fiscalizar. Aí naquilo, em 2017, eu fechei aquele ano e fazia muito curso do Tribunal de Contas que vinha, tinha curso de Ministério Público, assim, palestrantes bons. E aí eu comecei a ir, ia o Si, ia o Rony, ia a Nayara, o Jucão, todos iam. E como eu não conseguia liberar a emenda, não era atendido com indicação, eu não conseguia um carro com uma pessoa que estava precisando tratar do câncer em Porto Velho. Não conseguia nada. Tava travando tudo. Tudo travado. Aí eu optei em fiscalizar. Aí eu peguei assim, comecei a entrar no Portal Transparência, e aí comecei a ver muita coisa assim. Entrava aí média de 2.800.000 de repasse. Naquela época a folha de pagamento nossa era média de 1.100.000, 1.100.000 e pouco. Então teria que sobrar. E o município devendo. Foi 2018, a mesma coisa, e aí eu acompanhei no Instituto de Previdência, que ali é onde é que foi o maior rombo da história de Campo Novo, foi em cima do Instituto de Previdência. Que é o IPECAM. Descontava do servidor, qualquer servidor tinha lá o seu instituto descontado, o seu valor lá 11%. Só que esse 11% nunca era pago para o Instituto de Previdência. Então o que acontecia com aquele dinheiro? Eu comecei em cima. Quando foi em janeiro de 2019, foi do ano passado, eu peguei e fui pedir os extratos, fiz um requerimento e pedi uns extratos das contas da prefeitura. No total são 27 contas. E aí eu recebi essas 27 contas. Um extrato dos últimos 3 meses. E nesses últimos 3 meses, eu peguei e vi que tinha muito pagamento para a conta do Ocimar. Direto para a conta dele? Direto para a conta do Ocimar. Quando eu peguei e fui, chamei o Rony um dia, cheguei lá na prefeitura, estava a servidora Elisângela. Eu peguei e questionei, falei assim, eu queria te fazer umas perguntas e queria gravar a conversa nossa. Ela falou, só um momento. Ela chamou o secretário na época, e ainda hoje é o Márcio Murata. E se na época eu tinha constatado uns pagamentos para a conta da Elisângela e para a conta do Ocimar, eu fui e perguntei para ela assim, olha, o Ocimar está recebendo um dinheiro aqui, eu queria que você me mostrasse o processo que ele pode receber. Na época ele tinha recebido um montante de 30 e poucos mil, e tinha outros repasses, tinha de 8 mil, tinha de 2 mil, tinha de 9 mil, tinha de 16, então tinha vários pagamentos. Você me desse todos os processos desses pagamentos. Aí ela distorceu toda a conversa e não quis entregar, e foi aquela luta, e ela falava que ele tinha direito. Aí eu fui e questionei, ela falou assim que era férias. Falei, tranquilo. Se ele recebeu as férias em janeiro, ele não teria direito a pagamento em fevereiro. Por que ele teve esse pagamento tal dia, em fevereiro? Aí ela não teve resposta. Aí ela pegou e falou, não, foi um adiantamento de salário. Mas naquele mesmo mês, mais pro final do mês, ele recebeu o pagamento dele. No mês de março, ele teve um pagamento no início do mês. Nós questionamos, ela falou a mesma coisa, adiantamento de pagamento. Só que lá no final do mês, quando lançava a folha, ele também tinha o pagamento dele. Então, ou seja, ele estava tendo média de 2 a 3 pagamentos no mês. Ele pediu o adiantamento de salário dele, pagava-se o adiantamento de salário dele, só que em vez de descontar e no final do mês ele não tem pagamento, ele tinha o direito a pagamento normal. E um pagamento de R$16.200. Um pagamento de R$16.200. Então, ou seja, tinha mês de ele receber 2, como chegou o mês ele recebeu mais de 45 mil. Até quase 3 pagamentos ele chegou a receber, teve mês. Então, assim, aí que ele me chamou muita atenção. Aí ela não quis explicar e eu fui e perguntei para ela se ela tinha direito da gratificação também. Ela pegou e falou assim que não. Aí eu questionei ela, falei, se você não tem direito a pagamento, por que você recebeu esses salários, esses pagamentos na sua conta? Mesma coisa, tipo, era um adiantamento de salário,
porém no final do mês não descontava. Então, ou seja, para ele receber, talvez fez um acordo, não sei, entre os dois faziam o mesmo processo, porque assim, mesmo fato que aconteceu com a Cimar, aconteceu com ela. Então tá aqui, eu tenho os extratos, tem tudo para quem quiser ver, né? Não é escondido, porque como eu tenho que prestar conta pro povo e eu tenho direito a acesso em ter informações, eu não escondo ninguém, porque eu não tô aqui para... E tudo isso que você está falando aqui, você levou para a justiça? Aí foi onde é que eu peguei, cheguei lá na Câmara e contei pro Rony, o Rony tava comigo, quer dizer, eu contei pro Cipa, Nayara, pro Jucão e pro Cutia, que eram os que estavam na Câmara quando eu cheguei. Eu falei, e amanhã eu vou lá no Ministério Público, quem me acompanha? Na hora todos falaram, não, nós vamos. E aí já tinha mais umas coisas que eu já vinha investigando desde 2017, a questão da coleta do lixo mesmo. Mas em si os valores que foi agregado, eu achei um valor muito alto. Por 5 anos teve aditivo, não teve interesse em ter novas licitações. Então será que o tanto que pagou por esse caminhão, será que não pagava parcela para a compra de um caminhão para o município? Então eu achei muito dinheiro que seria pago para essa empresa, que daria para comprar um caminhão.